Quanto tempo, né? Tava trabalhando, montando pecinhas bonitinhas para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha caixinha de teatro de 7 de setembro. Nessa caixinha, você vai contar para as crianças sobre a história de 7 de setembro, como interagindo com eles através de teatro, não precisando ter que ler o livrinho, patati, patatá, e dar atividade, tal, que é uma coisa assim tão cansativa, né? E depois outras, eles nem aprendem, né? Eles vão escutar, entrar num ouvido, sair pro outro e tchau. Assim não. Assim você conta a historinha, você fala sobre a bandeira, vocês cantam o hino da independência também, e ainda vocês podem pedir para as crianças virem fazer o teatrinho aqui na frente depois. Tá, meninas? É bem legal. Então, essa é a maleta, ó. Ela tem alcinha, ela tem aqui, ó, tá vendo? Ó, pra você carregar as pecinhas. Aqui pra colocar a bandeira do Brasil, tá? Ó, o fundo dela, tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Vai colocar a nossa bandeira do Brasil. Coloca lá, tá bom? Depois, você vai abrir a nossa cortininha, a cortininha dos sonhos, aonde tem a magia das histórias, aonde as crianças vivem o mundo maravilhoso das histórias, tá? Vou mostrar para vocês os personagens. O nosso cavalinho Pocotó, o mapa, né, do Brasil, Portugal. Deixa eu pôr daqui. Tirar esse aqui. Por aqui. O Viva, Fica, Pedro. O Pedrinho, o Eu Fico. O Mensageiro, o Seu Bonifácio. Dom Pedro, quando ele programou a independência do Brasil, e a Leopoldina, tá? Então eu vou contar para vocês assim bem rapidinho a história, como vocês vão trabalhar com ele, tá, pessoal? E se vocês gostarem, vocês dê um like na minha página, curtem e seguem o meu canal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler, tá, gente? Porque eu ainda não sei direitinho, tá? Era uma vez um príncipezinho. Tudo tem que ser procurado. Deixa eu abrir assim. Eu vou começar daqui a pouco. Agora eu vou abrir as páginas. Vou abrindo pra mim saber o que eu vou fazer. Tá? Então vamos lá. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante chamada Portugal, para morar no Brasil com a sua família. Esse príncipezinho, ele era muito inteligente, carinhoso e muito amoroso. Logo Dom Pedro, que era chamado de Pedrinho, chegou ao Brasil. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal, com urgência, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedirem que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro! Fica, Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu fico." O príncipe, vendo os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram a sua primeira vitória. Viva! 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 O tempo passou
E um dia, a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era o rei de Portugal. Ai, eu não consigo abrir. Não. Ao ler a carta, ela chamou o seu conselheiro, José Bonifácio, e disse: por aqui assim. José Bonifácio, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma mensagem para o vosso marido e peça que ele proclame a independência do Brasil imediatamente. A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda o mensageiro entregar a Pedro. Mensageiro, aí lá. Mensageiro, opa, assim. Mensageiro, entregue ao Pedro, vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue essa carta a ele. O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga. Descansando com a sua cavalaria. Nossa Alteza, tenho uma mensagem da dona Princesa Leopoldina. Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados: soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Portanto, a partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morreremos por ele. Independência ou morte! Independência! 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 A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal e o hino brasileiro agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais garra. Então, pessoal, depois que acabar o teatrinho, você viu que bonitinho o teatrinho para contar para as crianças, né? Aí o que vai acontecer? Você vai pegar, pode ficar olhando para lá, filho. Você vai pegar o palitoche da Leopoldina, tá? Vai pegar o Pedrinho e vai pegar o José Bonifácio, mais a bandeira. E aí você vai trabalhar como? Como vocês vão interagir com a turma? Dessa forma, ó. Tá. A Leopoldina, ela vai fazer perguntinhas para as crianças. As crianças vão responder depois do teatro, tá? E o Pedrinho vai ficar do lado para dar a respostinha certa depois para elas, tá bom? Então a Leopoldina vai falar: criança, quais são as cores da nossa bandeira? Alguém de vocês sabe? O que representa as estrelas? O que está escrito na bandeira do Brasil? Quem é o autor do nosso hino nacional? E o que representa a cor, cada cor da nossa bandeira, tá? E ele aqui do lado, as crianças vão interagir, conversar e ele vai respondendo, tá? É porque eu não vou respondendo aqui para não perder muito o nosso tempo. Aí depois entra o José Bonifácio. Eu sei.
eu vou explicar para vocês o que significa as cores da nossa bandeira do Brasil. O verde é as riquezas das nossas matas, a nossa floresta brasileira. O amarelo é a riqueza do nosso país. O azul é o nosso céu, mares e os nossos rios brasileiros. E o branco é a paz, representa a paz. O Brasil, ele é um país muito abençoado. O Brasil carrega amor no coração. Nós somos um povo brasileiro. Nós amamos a nossa nação. Tá, pessoal? Tomara que vocês gostem, tá? É um outro trabalhinho que eu tenho pra vocês. Ela vai junto, ela acompanha junto a historinha, tá? Eu dei assim um pouco de, sei lá, enrolei um pouco, porque tudo que eu faço, eu não tenho, tipo, decorado, sabe? Eu vou aprendendo junto com vocês, tá? Eu ensino e eu aprendo, tá bom, pessoal? Se vocês gostarem, ó, peço de coração. Olha pra mim aqui, peço de coração. Pessoal, se vocês gostarem, o tico-teco, o teco-tico, tá? Fazem assim. Vão lá no meu canal do YouTube, dá um like, curte, assista, compartilhe, mostre para os amigos e não esqueçam de se inscrever. Beijo no coração.